Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do quadro Café com Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um espírito cego. Pois é, né, gente? Que título mais peculiar. E esse título está aqui, ó, na revista, ó. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Essa minha edição espiral é da editora M. É o último caso que está neste livro. Então, se você quer saber mais sobre isso, já clica aqui no joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. O cenário tá um pouquinho diferente aqui, né? Temos uma árvore de Natal, gente, porque eu amo Natal, né? E eu quis comprar essa arvorezinha para ter o Natal, assim, dentro do meu próprio quarto. Bom, vamos lá. Esse caso está na parte 2 do livro, no capítulo 8, como eu falei para vocês, é o último caso. E tem um título aqui nessa minha edição de um espírito cego. Bom, aqui conta a história de Joseph Maitre, eu não sei se é assim que fala, né, o sobrenome dele. Ele pertencia à classe média da sociedade, ele tinha uma certa fortuna. Os pais o deram uma boa educação e queriam que o filho trabalhasse na indústria. Mas aos 20 anos ele ficou cego e aproximadamente aos 40 anos uma outra doença o atingiu, o deixando surdo. E se já era difícil quando ele era cego, imagina cego e surdo. E era mais difícil ainda porque antes, né, até os 20 anos de idade, ele via normalmente, também escutava normalmente, então ele sabia como era enxergar e ouvir bem. Por que será que esse homem passou por isso? Por que ele ficou cego e ficou surdo naquela encarnação? Não foi algo daquela existência, porque ele era uma pessoa boa, um filho bom, uma pessoa resignada, nunca reclamava. Ele nunca reclamou nem mesmo do que aconteceu com ele. E após mais ou menos uns 10 anos dessa segunda doença que apareceu, né, quando ele tinha mais ou menos 40 anos, ele desencarnou. E aí o que aconteceu? Uma pessoa que conhecia Joseph quis evocar o seu espírito para conversar com ele sobre tudo que ele passou, pensando ali, tendo a certeza que Joseph teria boas lições para ensinar a todos nós. Aqui então, no livro Céu e Inferno, a gente vai ver a comunicação de Joseph. E ele começa assim: vocês me conheceram cego e surdo. E com certeza vocês se perguntaram o que eu fiz para merecer isso. E aí ele conta que aquela existência não tinha sido a primeira que ele havia ficado cego. Na sua última encarnação, ele também ficou cego aos 30 anos de idade, devido a todo tipo de excesso que acabou com sua saúde e com o funcionamento dos seus órgãos. Mas naquela encarnação, ao invés de ter reconhecido como a causa desses problemas, ele não reconheceu, ele se revoltou contra Deus. Ele acusou, blasfemou, negou Deus, dizendo que se Deus existisse, ele deveria ser muito mal por fazer aquilo com um filho seu. E aí Joseph, nessa comunicação, fala assim: eu deveria ter reconhecido que eu não precisava, naquela encarnação, mendigar, por exemplo, o pão. Eu era cego, mas eu tinha muito ajuda ao meu lado. Mas eu não pensava no pão que eu tinha, eu só pensava nas privações das diversões que eu tinha antes devido à enfermidade que acabou surgindo. E por conta dessas ideias e da falta de fé, Joseph mudou completamente naquela outra encarnação. Ele se tornou, assim, uma pessoa muito difícil, uma pessoa intratável, tratava todo mundo mal. E aí a sua vida ficou assim, sem propósito, sem futuro. E depois de ter certeza que ele não poderia ser curado, ele acabou então tirando a sua própria vida. E aí, meus amigos, vocês já podem imaginar o que aconteceu com Joseph, né? Após esse suicídio, ele foi para o umbral, sem um corpo físico, ele era um espírito, mas um espírito cego. Aí eu fiquei pensando, gente, assim, já é horrível, né? Estar no umbral. Eu lembro muito do livro Nosso Lar e tudo que André Luiz narra pra gente, né? Escutar os gritos, as lamentações. Imagina escutar tudo isso, só que sem poder enxergar nada, não saber o que está acontecendo. Deve ser uma tortura e tanto, não é? Bom, chegando lá no umbral, ele viu que a vida no mundo espiritual era real. Ele tentou fugir dela, mas não conseguiu.
depois de um tempo ali no umbral, se sentindo muito cansado, muito esgotado, ele começou a analisar e compreendeu que um poder atuava sobre ele. Aí ele disse assim para ele mesmo: se aquela potência podia me esmagar, então poderia me dar alívio. E após isso ele implorou por uma ajuda, né? Ele começou a orar e cada vez ele foi orando mais forte, mais profundamente. E ele sentiu que o fim daquele sofrimento estava próximo. E aí foi quando ele começou a enxergar uma luz. E aí, nessa luz, ele foi distinguindo alguns espíritos que sorriam para ele. E aí ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês. Os espíritos, né, que apareceu para ele falavam o seguinte: o Deus que negaste teve consideração pelo teu arrependimento e permitiu que nós te dessemos a luz. Mas a verdade é que cedeste apenas pelo sofrimento e pelo cansaço. Se desejas participar da felicidade que fruímos aqui, é preciso que proves a sinceridade de teu arrependimento e de teus bons sentimentos, retomando a prova terrestre em condições em que serás predisposto às mesmas faltas, pois esta nova provação será ainda mais rude do que a anterior. E aí ele aceitou imediatamente aquelas condições, né, prometendo a ele mesmo que ele não falharia mais. Gente, pode ser que o enquadramento agora, alguma coisa esteja diferente, porque acabou aqui o espaço, então eu tive que pegar meu celular, mexer algumas coisas e voltar para o tripé, então pode ser que seja alguma coisa diferente. Mas, continuando, né? Então, após isso, Joseph, ele reencarnou na Terra, nessa encarnação que eu contei para vocês no início do vídeo. E como ele passou por tudo aquilo antes, naquela outra vida, foi para um umbral cego, ele, na outra vida, nessa que eu falei no início, ele já retornou com uma fé inata. Então, por isso ele foi mais resignado. Por isso ele não reclamou quando ele foi perdendo a visão, quando ele perdeu a audição. Ele tinha fé no futuro e na misericórdia de Deus. E foi isso que o ajudou a passar por esses momentos difíceis. Ele disse que foi assim um momento proveitoso para a sua encarnação, para a sua experiência como espírito, e que após essa vida, né, que eu contei no início, ele voltou sendo recebido pelos bons espíritos, né, por ter cumprido a sua missão. Mas ele diz mais, e diz uma coisa bem interessante, né? Ele falou assim: quando olho para frente, compreendo o quanto ainda estou longe da perfeita felicidade. Expiei, agora me falta reparar. Minha última existência foi proveitosa apenas para mim. Espero poder em breve começar uma nova existência em que eu possa ser útil às outras pessoas. Será a reparação de minha inutilidade anterior. Então avançarei apenas pela senda bendita, aberta a todos os espíritos de boa vontade. Eis minha história, amigos. Se meu exemplo servir para esclarecer alguns de meus irmãos encarnados, para que evitem cair no lamaçal em que tombei, terei começado o resgate de minha dívida. Olha só que interessante, né, gente? Nessa vida que ele ficou cego, eu achei isso tão interessante, nessa última encarnação que eu falei para vocês, foi uma encarnação que só ele teve um proveito, né? E agora, na outra, ele já voltaria para reparar, para servir ao mundo e às pessoas. Eu achei bem interessante também essa questão da fé inata, né? Como ele foi compreendendo Deus, compreendendo sobre essa questão da fé, porque essa questão da fé é uma questão que eu sempre penso, né? Como aumentar a minha fé? Eu já conversei isso com alguns amigos e a gente chega à conclusão, assim, que a fé, ela é alcançada, ela é aumentada através de experiências que vamos passando na vida. E ler esse caso desse espírito cego me lembrou disso, porque ele só conseguiu ter uma fé inata, só conseguiu aumentar a sua fé depois de passar pela dor, depois de passar por experiências em que a fé dele foi sendo construída. Então a fé é uma coisa que vai sendo construída mesmo. E isso é uma coisa muito interessante, vocês não acham? Esse caso te faz refletir sobre o quê? Para mim, foi essa questão da fé. Já me conta aqui as suas reflexões, que a gente vai conversando. Muito obrigada por assistir o vídeo. Eu te espero aqui no próximo vídeo do canal. Um abraço e até mais!